Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, iniciamos a Eucaristia da festa de São Mateus. Hoje celebramos na igreja o apóstolo São Mateus, aquele que abandonou o dinheiro, a segurança, para se entregar àquilo que Jesus Cristo propunha, que é sobretudo o reino. Enviamos um abraço para todos os doentes que estão em casa, que nos acompanham em casa, e também os seus familiares. E celebramos a Eucaristia na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi pensada, desejada, sonhada pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E assim continuamos ao longo destes 40 anos que faríamos este ano, fizemos este ano em maio, celebramos o aniversário de 40 anos de história e de caminhada, com muitos altos e baixos, com muitos desânimos e ânimos, mas continuamos a celebrar o testemunho que os apóstolos nos deixaram. E hoje, o dia de São Mateus, é para nós um grande dia, porque temos que olhar dois apóstolos. São Mateus deixa a banca do dinheiro para seguir Jesus Cristo, e São Judas, que entregou Jesus, trocou tudo por dinheiro. Essa é a vida. A nossa vida é feita destas coisas. Cada um faz as suas opções, umas certas, outras erradas, mas temos que ser responsáveis por elas. São Mateus e Judas foram chamados os dois, e os dois tomaram caminhos bem diferentes, opções bem diferentes, mas usando a mesma liberdade e o mesmo amor que Jesus usou para todos. E nesse sentido, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Celebramos e hoje lembramos os nossos irmãos Avelino Correia, Rosa Macedo, José Pacheco e Irundina Pacheco. Oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa infinita misericórdia escolheste o publicano Mateus para vosso apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fomos chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos. Atua em todos e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça, na medida em que receber o dom de Cristo. Foi Ele que uns constitui apóstolos, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto,
os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a festa de São Mateus, mártir e apóstolo e evangelista, escreveu um dos evangelhos. Como sabemos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, são os 4 evangelistas. São Mateus, por aquilo que se acredita, é o segundo evangelho. O primeiro foi São Marcos, e os evangelhos foram escritos porque os apóstolos estavam a chegar à idade de idosos, e as comunidades começaram a pedir algum testemunho, e portanto foi por isso que os apóstolos escreveram os evangelhos. Mas os evangelhos, a grande preocupação dos apóstolos era anunciar a boa nova, e foi a pedido das comunidades que surgiram os evangelhos. O de São João é o mais diferente, porque São João foi o apóstolo que conheceu Jesus Cristo mais novo, 15, 16 anos, e por isso aquele carinho todo que Jesus Cristo tinha por São João, e foi aquele que morreu mais velho, com 90 anos. Os outros todos partiram com menos idade. Mateus, antes de ser chamado por Jesus, era o cobrador de impostos. E é apóstolo e evangelista. E é um cobrador de impostos que foge do dinheiro para um serviço de perfeita pobreza, e para a proclamação da mensagem cristã. O Evangelho a ele atribuído nos fala mais amplamente que os outros 3 do uso do dinheiro. Não há nenhum apóstolo, nenhum Evangelho que fale tanto do dinheiro como São Mateus. E diz assim São Mateus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o coruncho as destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus. Portanto, ele falava da sua própria experiência e daquilo que tinha deixado para trás antes de conhecer Jesus e a sua nova vida. E dizia mais São Mateus: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a duas coisas, a Deus e ao dinheiro. Isto são frases do Evangelho de São Mateus. Contudo, nós sabemos a história de Judas. Judas, ao contrário. Judas fez precisamente a opção ao contrário. Queria a caixa das esmolas para ele, queria ser ele a dar o dinheiro aos pobres. Mateus deixa o dinheiro para seguir o mestre. Judas atrai-o os 30 dinheiros a si próprio. E esta é a história da Igreja. Isto é a história da Igreja. Uns são fiéis e os outros na infidelidade, mas fomos criados todos na liberdade, e Deus, mas isto que se diz do dinheiro, e hoje estamos a falar de São Mateus, pode ser dito a todos os outros níveis e todas as outras dimensões da vida da pessoa humana, e é na liberdade que nós nos compreendemos e entendemos. Quando falam do episódio do cobrador de impostos chamado a seguir Jesus, os outros evangelistas, Marcos e Lucas, falam de Levi. Mateus, ao contrário, prefere dominar-se com o nome mais conhecido de Mateus. Os outros apóstolos, porque como ele na sua vida antes de conhecer Jesus não era amado, ainda hoje nós, as pessoas que temos uma certa
queremos manter uma certa distância com os cobradores de impostos e queremos tudo sossegadinho com as taxas, etc., que hoje já não é os impostos, mas é as taxas. Mesmo os outros evangelistas têm dificuldade em chamar Mateus, por nomes Mateus. Chamam-lhe Levi. Mateus, ao contrário, prefere usar esse nome, que soa como usuário ou avarento. Portanto, o nome Mateus soava como um avarento. Para demonstrar aos leitores, diz São Jerónimo mais tarde, que ninguém deve desprezar da salvação se houver conversão para a vida melhor. Mateus, o rico leitor, respondeu ao chamado do Mestre com entusiasmo. O que importa para nós cristãos é a decisão que Mateus deu. Ele tinha aquele problema de muito dinheiro. Claro que as dificuldades que ele passava eram na questão do dinheiro. Outros têm outros problemas, os outros cristãos têm outros problemas. No Evangelho de Mateus, ele esconde humildemente um alegre particular, mas a informação foi divulgada por Lucas. São Lucas, no seu Evangelho, diz que Levi preparou ao Mestre uma grande festa na própria casa. Numerosa multidão de publicanos e outra gente sentavam-se à mesa com eles. E é a única passagem no Evangelho que fala de um grande banquete, alguém que ofereceu um grande banquete a Jesus, porque Mateus tinha posses. E é São Lucas que nos fala disso. São Lucas também foi. Depois, no silêncio com discrição, livrou-se do dinheiro fazendo o bem. Ficou tão impressionado com Jesus, quando Jesus aceitou ir comer à sua casa, que deixou tudo. Porque ele não contava que Jesus fosse sentar, porque à volta todos estavam a criticar Jesus. Veio comer à casa de um pecador, sentou-se na mesa com um pecador, etc. E São Mateus, Jesus sabe o que faz, sabia o que fazia. E portanto este gesto de comer a casa de Levi, ou a casa de São Mateus, é dele que de facto se nos refere a recomendação do Mestre Jesus: quando deres uma esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Porque São Mateus depois de se converter, dava muito dinheiro que tinha angariado. E Jesus recomenda-lhe, e recomendou para todos nós: tu, quando te deres uma esmola, que a tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda. Mas foi dito para São Mateus. Após o episódio do chamamento, o Evangelho lembra Mateus uma única vez, falando na eleição dos apóstolos. Depois dele se converter, os Evangelhos nunca mais falam de São Mateus. Mas a sua história impressionou os apóstolos. Da atividade de Mateus após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, conhecemos apenas as admiráveis páginas do seu Evangelho, dirigido particularmente aos judeus, e que é caracterizado por 5 grandes discursos de Jesus sobre o reino de Deus. Como nós sabemos, a doutrina de Jesus Cristo centra-se a anunciar um reino. Este reino em que nós vivemos é uma aparência, isto não é definitivo. Nós não vivemos para sempre, nós vivemos para o reino. E o evangelista que mais fala disto é São Mateus. Apresenta grandes 5 discursos muito grandes sobre Jesus a falar disto, porque tocou a alma de Mateus. Foi preciso fazer uma troca. O Evangelho, nós não sabemos onde é que morreu São Mateus, bem, acredita-se que São Mateus, como os apóstolos, foi até a Etiópia. Ainda hoje na Etiópia, no norte da África, há igrejas dedicadas a São Mateus.
foi queimado, foi apedrejado, foi queimado, decapitado na Etiópia, de onde as relíquias teriam sido mais tarde transferidas para a Itália, para uma cidade chamada Salermo, onde estão as suas relíquias. Então, aquilo que realçamos da vida de São Mateus é a sua adesão profunda àquilo que Jesus Cristo anunciou, o reino. E aderiu de tal forma que nunca mais parou. E esta é a mensagem e a missão de nós cristãos no mundo. Nós andamos iludidos com muita coisa, preocupados com muita coisa, quando a vida se resume a coisas tão simples como estas. Agora, aceitamos ou não aceitamos? Somos livres. Jesus teve 2 apóstolos, teve vários apóstolos, mas 2. Mateus trocou o dinheiro pelo caminho de Jesus. E Judas trocou o caminho de Jesus pelo dinheiro. E os 2 apóstolos. É como nas famílias. O ser cristão só se entende na liberdade. Nós fomos criados segundo o princípio do livre-arbítrio. Não se pode ser cristão sem liberdade. Não se pode, por exemplo, ser sacerdote obrigado. Em Portugal, por exemplo, parece que o primeiro padre a anular a ordenação sacerdotal foi o pai do antigo Presidente da República, Mário Soares, que provou à Igreja que tinha sido obrigado pela mãe. E foi ordenado sacerdote e depois fez uma vida na maçonaria contra a Igreja toda, foi uma vida toda depravada, juntou dinheiro, isso a riqueza tem, e conseguiu dinheiro, mas foi o primeiro padre em Portugal que anulou a ordenação. O Papa anulou a ordenação. Depois dele, já houve outros, como o casamento. A Igreja não dá divórcio, a Igreja dá anulação, a pessoa fica solteira, nunca houve casamento, não havia condições para o casamento. E também a anulação do sacerdócio. E sobretudo quando implica com a liberdade, quando a pessoa implica, se um casal vier provar que foi obrigado pelos pais, a Igreja não tem dúvidas, anula logo o matrimónio. Agora, nós cristãos temos que saber que a Igreja não dá divórcio. Divórcio é uma coisa, é o rasgar um contrato do mundo. A Igreja concede anulação, não houve casamento. Pode haver filhos, pode haver tudo, mas não houve casamento porque havia condições que não estavam pressupostas na liberdade dos apóstolos. Uns escolheram a doutrina de Jesus Cristo e outros escolheram o dinheiro. Essa liberdade pessoal, que seja um erro, temos que assumir os erros que cometemos com liberdade, mas é na liberdade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de toda a luz que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, dizendo: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho recebido de São Mateus. Oremos. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, pelos presbíteros e diáconos, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, sigam em tudo os passos do Senhor. Oremos. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem sem desânimo, pela paz e bem-estar dos cidadãos. Oremos. Pelos cristãos chamados a servir em lugares de responsabilidade, para que procedam com humildade e mansidão,
preferindo a misericórdia ao sacrifício, oramos. Pelos membros desta comunidade paroquial, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho, oramos. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça e fortaleza lhes dê eterna glória em Jesus Cristo, oramos. Nós celebramos hoje o segundo dia da novena de oração para a festa, para o dia de São Miguel Arcanjo. E peçamos ao Senhor que o São Miguel Arcanjo nos aproxime de Deus e do bem, porque nós vivemos num mundo onde se está a confundir tudo. E na confusão de tudo, alguns perdemos-nos, que o anjo São Gabriel nos encaminhe no caminho do bem, da verdade, daquilo que o Senhor nos propõe e que nos ajude e que nos proteja na nossa caminhada. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, pelo qual São Mateus deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, fazei crescer a vossa Igreja na unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Nós vos apresentamos, Senhor, as nossas ofertas e orações ao celebrarmos a festa de São Mateus, e vos pedimos que olheis com bondade para a vossa Igreja, cuja fé alimentaste com a pregação dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Vós fundaste a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade, e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças,
deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Avelino Correia, Rosa Macedo, José Pacheco, Irundina Pacheco, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ouçamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos fizeste participar na alegria de São Mateus, ao receber à sua mesa o Salvador, alimentai-nos sempre com o pão de Cristo, que veio chamar a salvação, não os justos, mas os pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e bom dia, o resto do dia, e amanhã, como sabemos, não poderá haver Eucaristia, mas há a oração da manhã e há também o terço que nós transmitimos através do YouTube. Boa noite a todos e que o Senhor nos acompanhe e que São Mateus seja para nós um exemplo de fazermos as escolhas certas na nossa vida. Não no tempo presente, mas escolhas que sejam para a eternidade, porque é disto que Jesus Cristo fala, que as nossas escolhas tenham reflexo no eterno. Boa noite a todos.